Você é como o bronze que soa ou o símbolo que retine? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ágape, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13, versículo 1. 9 de setembro. Parece que o apóstolo Paulo encontrou um grupo de pessoas extremamente super espirituais na cidade de Corinto. Entretanto, Paulo não ficou impressionado com aquelas pessoas e seu nível de espiritualidade, porque elas tinham uma óbvia falta de amor. Sua carência de amor o incomodou tão profundamente que ele fez referência a isso ao escrever 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. As palavras bronze que soa são muito importantes nesse versículo. Comecemos o nosso estudo de hoje com ela. Provém da antiga palavra grega kalkos, que se referia a metal. Entretanto, não se tratava de qualquer metal. Era bronze ou cobre ao qual uma pequena quantidade de estanho havia sido adicionada. Esse estanho fazia com que o metal tivesse um som oco e vazio quando golpeado. Foi por isso que Paulo também usou a palavra soa, do grego eco, que descrevia um ruído que reverbera ou ecoa. Quando essas duas palavras eram usadas juntas, retratavam o interminável golpeamento de metal que produz um eco vazio, incômodo e irritante que parece reverberar eternamente. Então, ao escrever sobre bronze que soa, Paulo emprestou uma ilustração do mundo pagão de Corinto para argumentar sobre pessoas superespirituais que não demonstram amor. A ilustração escolhida por ele foi o interminável, ininterrupto, incômodo, exasperante, irritante, frenético golpeamento e tinido do bronze efetuado na adoração pagã, que ecoava incessantemente em toda Corinto. Os cidadãos dessa cidade nunca conseguiam fugir do interminável golpeamento desse metal. Por isso, essa era uma ilustração que todos os membros da igreja do Corinto teriam facilidade em compreender. Os cidadãos não salvos de Corinto eram profundamente devotados às religiões pagãs. Em termos de paganismo e idolatria, Corinto se destaca como uma das cidades mais imorais e idólatras da história mundial. Os templos pagãos da cidade eram repletos de adoradores que dançavam descontroladamente sob a influência de vinho e drogas. Para levar as pessoas a perderem o controle e entrarem em um estado emocionalmente frenético de êxtase espiritual, os sacerdotes pagãos batiam descontroladamente os tambores de metal, cada vez mais rápido e mais alto. Os cidadãos acreditavam que as penetrantes e ensurdecedoras batidas nos tambores eram essenciais para o alcance de um estado de êxtase espiritual. Não obstante, aquilo era um incômodo constante para eles, porque nunca conseguiam escapar da batida constante e rítmica no metal, que produzia aquele ruído agonizante. Com o passar do tempo, esse conhecido e comumente odiado ruído incessante de tinido se tornou a palavra que as pessoas usavam para descrever uma pessoa que falava incessantemente. Você já esteve perto de uma pessoa que falava tanto que você nem a escutava mais? Depois de algum tempo, você apenas olhava para ela sem escutá-la, porque as palavras pareciam nunca parar de jorrar daquela boca. As palavras dela
acabaram soando como ruído para você? Bem, é exatamente isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13, versículo 1. Pessoas que falam muito e reivindicam muito, mas cuja vida não corresponde às suas muitas palavras. Paulo diz que pessoas assim são apenas um monte de ruídos vazios e superficiais de tinidos e batidas, que acabam se tornando irritantes para todos os que estão suficientemente perto para ouvi-los. Mas espere, Paulo também comparou aquelas pessoas super espirituais sem amor a um símbolo que retine. A palavra retine é uma tradução muito pobre, porque a palavra grega alalazon significa ressoar ou estrondear. A palavra símbolo provém do grego kumbalon, que significa símbolos. Porém, quando elas duas são combinadas, formando uma só, descrevem um estrondo constante de símbolos, muito semelhante aos tocados pelo povo judeu imediatamente antes de ir à guerra. O estrondo daqueles símbolos era um chamado às armas. Ele soava o sinal de que era tempo de lutar. Considero interessante Paulo usar as frases bronze que soa e símbolo que retine para descrever aquelas pessoas. Assim como um bronze que soa era irritante e enervante para todos os que o ouviam, e o símbolo que retine despertava a mente e as emoções para a guerra, uma pessoa que alega ter grande espiritualidade, mas não demonstra amor, pode ser apenas igualmente irritante. Como esse tipo de pessoa prossegue interminavelmente em uma perpétua, incessante, superficial e arrogante autoglorificação, ela quase faz você querer se levantar e brigar. Porém, não faça isso. Você precisa orar por paciência quando está lidando com alguém assim. Se ela não estiver disposta a escutar e ser transformada, você precisará pedir a Deus para lhe mostrar uma maneira de sair graciosamente do difícil confronto. Porém, se uma porta se abrir e surgir uma oportunidade para você falar a verdade em amor, diga a essa pessoa como ela está incomodando as outras. Se você estivesse no lugar dela, não desejaria que alguém lhe dissesse a verdade, mesmo se não gostasse do que estava dizendo? Você poderia também aprender a lidar com essa situação, porque as pessoas que se encaixam nessa descrição não irão simplesmente desaparecer. Em vez de concentrar todas as suas orações em como essas pessoas egoístas precisam ser transformadas, talvez seja tempo de você começar a pedir a Deus para transformar você de modo que possa lidar com elas em um espírito de amor. Talvez elas nunca tenham visto a verdadeira espiritualidade e por isso não sabem com o que ela se parece ou como soa. Se assim for, essa é a sua oportunidade de lhes mostrar a realidade. Não espere até que a conversa ininterrupta dessa pessoa o leve ao ponto de querer se levantar, dar-lhe um tapa e dizer que cale a boca. Antes que isso aconteça, recorra ao Senhor e peça que Ele dê o coração dele a essa pessoa. Quando você tiver o coração e a mente de Deus quanto à situação, poderá lidar com ela com o Espírito de Jesus. Porém, o que você deve fazer se você é a pessoa que fala sem parar? Você precisa prestar atenção ao que leu hoje. As suas palavras funcionam como um repelente que afasta as pessoas de você? Se você percebeu que as pessoas o estão evitando, talvez precise descobrir o motivo. Vá até alguém e pergunte: você poderia me dizer o que eu estou fazendo que está afastando as pessoas de mim? Porém, se fizer essa pergunta, esteja preparado para receber a resposta. Você precisa estar disposto a fazer correções em seu caráter, suas palavras e sua vida.
A última coisa que você ou eu queremos ser é um bronze que soa ou um símbolo que retine. Portanto, seria bom todos nós irmos ao Senhor e pedirmos a Ele para revelar qualquer coisa que haja em nossas palavras ou atos que precise ser alterada. E, se o Espírito Santo nos revelar algo, precisaremos empenhar todos os nossos esforços para levar correção à nossa vida. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, ajuda-me a ser paciente com pessoas que não têm consideração pelos outros e não param de falar sobre si mesmas. Quando eu for tentado a perder minha paciência e a ficar irado com elas, dá-me a graça de moderar as minhas emoções para poder responder a elas no Espírito de Jesus. Sei que tu tens sido paciente comigo com muita frequência e agora é a minha vez de ser paciente com os outros. Ajuda-me a lhes demonstrar a mesma bondade que tu me demonstraste e a evitar cair na armadilha de ser crítico e impaciente. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, quem é a tagarela com quem você tem tentado lidar em sua vida? A fala interminável dessa pessoa sobre si mesma revelou impaciência no seu próprio caráter. Se você encontra uma pessoa que se vangloria de uma grande espiritualidade, mas não a demonstra em seu comportamento pessoal, como responde a essa situação? Se você fosse a tagarela que afetou negativamente outras pessoas, gostaria que alguém lhe falasse a verdade em amor para que você pudesse trazer correção à sua vida? Em caso afirmativo, como você gostaria que essa pessoa o abordasse sobre o assunto? Curte, comenta e compartilha, e até o próximo devocional.